Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Ion Podcast, o podcast do mercado imobiliário cuiabano. E hoje eu tenho o prazer de receber um cliente da Ion Imóveis, cliente nosso que está há muito tempo seguindo conosco e foi picado pela mosquinha do investimento imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de receber o advogado e empresário Felipe Mocker, seja bem-vindo. Muito obrigado, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Mocker, sou advogado, sou empresário e estou aqui para bater um papo com você. Felipe, a gente começou a te atender, 2 anos atrás? Já fazem 2 anos. 2 anos, né? Felipe comprou conosco um apartamento na planta, o ARC. Isso. Mas, Felipe, antes de a gente falar sobre o investimento imobiliário, você com certeza é uma pessoa que já investe em outras áreas. Sim. O que você investe hoje? Hoje, atualmente, eu invisto em bolsa de valores, né? Uhum. E agora em imóveis, né? São basicamente meus 2 investimentos hoje. Cara, eu acho que é nisso que eu queria falar contigo hoje. É a visão do investidor, porque aqui a gente está sempre falando corretores, sempre dando a visão de quem está vendendo, as possibilidades. Agora você, como alguém que conhece de investimento, já investiu em bolsa, investiu em outras áreas e decidiu por diversificar comprando imóveis, o que você pensou? O que te leva a comprar imóveis como investimento? Então, a priori, não foi para um investimento, né? Uhum. Eu comprei um imóvel com fins de moradia. Uhum. No entanto, né, devido a eu ter um cachorro grande, acabou que eu pensei de vender o imóvel. E na hora que eu fui verificar a valorização do imóvel, percebi que teve uma valorização interessante. Então, obviamente, eu já vim estudando, né, sobre o mercado imobiliário e agora estou um pouco atuante nessa área também. Isso. Felipe, teu perfil de investimento, hoje, assim, nos próximos investimentos que você for fazer, você pensa em continuar nessa linha de comprar imóveis na planta para capitalizar na revenda dele lá na frente, construir aí um portfólio para você ter locação? Então, eu acho que tudo depende do custo de oportunidade, né? E também quais imóveis para se comprar, né? Então, a gente tem que verificar, né, a cidade, o bairro, né, mais especificamente, a construtora. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e, obviamente, tem que ser levado em conta o cenário, né, que a gente vive no Brasil. Então, por isso que eu falo de custo de oportunidade. Então, hoje a gente tem uma taxa de juros muito alta, né? A Selic agora bateu 15%, né? Na última quarta-feira. Então, se você deixar o dinheiro parado, hoje o dinheiro tá caro. Hoje o dinheiro é caro. Então, se você deixar o dinheiro parado, ele já tá rendendo mais de 1% no mês, assim, você sem fazer nada. Sem risco, né? Sem risco, exatamente. Então, obviamente, você tem que estudar o mercado, não adianta, vou comprar ali e pronto. Não, você tem que dar uma estudada, tem que, justamente para você fazer o melhor investimento. Entendo. Felipe, a gente vendeu para você ali um empreendimento, o ARC. A ARC acho que é muito bem conhecido em Cuiabá, teve uma valorização de 40% durante o período de obras, se você for contar desde o pré-lançamento até agora que foi entregue na semana passada. E você conheceu o empreendimento, foi no sábado, né, que foi a festa de entrega? Infelizmente eu não consegui comprar no pré-lançamento, mas eu sou bom negociador, então eu acabei conseguindo uma condição boa, mas foi num sábado, foi num evento que fizeram ali na Plaenge / Vanguard. O que você achou do imóvel? Cara, o que me pegou muito foi a parte da estrutura de lazer. Eu nunca tinha visto um empreendimento que tivesse 2 áreas gourmets com piscina privativa que você pode simplesmente reservar para você e para os seus amigos. Então, nesse empreendimento você tem a piscina, né, que é de uso comum, não precisa reservar, mas você tem também 2 salões gourmet, você tem ainda um pub, um salão de festas, um salão de jogos e ainda tem um rooftop com um chef's table, que é o nome do lugar. Então, isso me chamou a atenção bastante, porque eu gosto de estar sempre reunindo com os amigos, né? Fazer um churrasco, gosto de jogar poker, jogar truco, enfim. Então, esse é o meu passatempo. Então, eu me vi naquele empreendimento.
Infelizmente, né? Na verdade, felizmente, eu tenho um cachorro que eu trato como meu filho, né? E acaba que eu tenho que pensar nele, e aí, por esse motivo, estou vendendo ele, no caso. Isso, maravilha. Felipe, 2 anos que a gente já te atende, já trouxemos alguns clientes para dar uma olhada no seu apartamento. Com certeza você já tem aí você já tem o cálculo do quanto você vai ter lucrado nessa transação de compra e venda. Próximos investimentos, você tem alguma coisa em mente, algo que você tenha visto? Você chegou a conhecer os estúdios que estão disponíveis na cidade para locação de curta duração? Já cheguei de conhecer esses estúdios, acredito que pode ser uma boa oportunidade. Esse mercado ainda não tem um track record aqui em Cuiabá. Eu conheço, obviamente, demais de São Paulo, né? Que por ser São Paulo, né? Tem tem hospitais, tem grandes empresas, então é um local que tem, obviamente, muita procura, né? Nesse short stay. Mas eu acho que é uma possibilidade, pode ser um bom investimento, né, no futuro. Então é uma coisa a se ficar de olho, no caso. Mas só te falar, essa questão dos estúdios é relativamente nova no mercado imobiliário aqui, mas estudando sobre isso, eu encontrei outros clientes da Ion e a gente já tem outro empreendimento disso, entrega mais tempo, que é o Advanced Studio da GMS, ali na Fernando Correia. Eu tenho uma cliente que tem apartamento lá. Ela comprou apartamento, acho que foi por 200 e poucos mil na época, não sei. Uhum. Hoje ela tira uns 3.500 de locação. Olha só. Então, ó o perfil de retorno, né? Então, tendo mais opções e sendo mais difundido, acho que vai ficar melhor ainda. Eu também achava que não tinha um track record tão mais longo, mas já tem, há um tempinho, né? Eu acho que são uns 3 ou 4 anos que tá entregue. Uhum. E naquela região tem vários. Legal, eu não sabia desse empreendimento. Então, conheci esse empreendimento, fiquei realmente sabendo o quanto que retornava. Isso não foi o que a construtora me disse, isso aí é um proprietário mesmo, né? Ela que ia colocar esse imóvel em uma negociação, mas ela fala, não quero colocar ele porque ele dá um retorno de aluguel muito alto, né? Muito bom. Enquanto ela tem outros imóveis que rendem ali 0,5%, talvez até menos, dependendo do estado do imóvel. E ali vai. E sobre terrenos, eu imagino que você já deve ter visto vários condomínios de terrenos. Qual que é a opinião de você, como investidor, sobre comprar terrenos como forma de investimento? Você ainda acha que é uma boa opção hoje? Não sei dizer. Terrenos é um pouco complexo, porque depende muito da construtora, depende muito... Hoje a gente tem alguns empreendimentos que estão saindo, né? Tem até uma construtora nova que está vindo para Cuiabá, que ela já tem atuação em Rondonópolis, se eu não me engano, que é a Corpal, né? A Corpal é nível nacional, tem vários. Aqui no Mato Grosso, acho que o primeiro deles é em Rondonópolis. Eles estão entregando o empreendimento, a promessa deles, e ao que realmente eles cumprem em todos os locais onde eles foram, eles entregam literalmente um resort. Você tem uma estrutura de lazer superior aos outros. Eu vi umas fotos. E o que a gente viu, eles inclusive levaram vários corretores para conhecer os outros empreendimentos em Dourados, em Rondonópolis. Então, tudo que você escuta é que o imóvel é sensacional, o condomínio, né? Bacana. São terrenos de 220 metros, se não me engano. Acho que a faixa de preço está ali por volta de R$2.000 o metro. É acima dos terrenos que a gente encontra por aqui, dos padrões, mas ele entrega mais. Eu sei que para moradia ele é sensacional. Para investimento, aí eu não tenho um track record para te dar, porque esse perfil de imóvel a gente não tem, porque a gente tem muito aqui ginkgo, né? Aqui é predominantemente ginkgo, né? E saiu alguns condomínios, né? Ali na parte do Florais, agora a ginkgo tá com uma... agora tem uma Beach Champagne, né? Tem o Cidade Jardim da ginkgo ali também, para a região ali na Avenida Antártida, né? E tem os florais ali, que é onde vai ficar também esse vernissage, se eu não me engano. O vernissage que é da Corpal. E a ginkgo também tá fazendo um outro lá, que é o Zurique, né? Até onde eu sei. O Zurique é ao lado do Plural ali, do Colégio Plural. Isso. Ali eu tinha conversado com o gerente lá
da Ginkgo, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, eles já estavam prevendo lançar ali é para ser o altíssimo padrão da Ginkgo, assim como é o Supremo Itália, né? Uhum. Só que ali não seriam 720 metros, seriam 550. Era para ser um condomínio mais exclusivo, né? Aí eu te pergunto, o investidor olha para esse condomínio que já vem com 1 metro quadrado bem superior aos outros, porque a ideia dele é literalmente ser mais exclusivo. Seria um investimento que vale a pena? Assim, eu não vejo o terreno como um investimento assim tão rentável, vamos dizer assim. Posso estar enganado, mas pelo que eu já pude ter de experiência, mas eu acho que se você comprar o terreno pensando em construir e vender, talvez essa seja uma melhor oportunidade para você ter um bom lucro. Não, construção regularmente sempre vai ter uma margem de retorno superior, mas aí você precisa de expertise de construção, sabe? A gente já conhece alguns construtores que não tinham essa expertise e foram construir, às vezes não tiveram aquele retorno que eles esperavam. Você já comprou apartamento, já teve a experiência do retorno dele. É um investimento que você pensa em refazer? Apartamento, sim. Principalmente os que são mais escassos, né? Então, eu acredito que eu sei que, obviamente, vão ter novos lançamentos, né? Da Plaenge, da São Benedito também, né? E, obviamente, são esses eu tenho mais certeza, assim, já tenho uma experiência agora já também com o Ark, tenho uma experiência que já tem um bom retorno, no caso, né? Acima do que a gente tem no mercado, né? Isso. E você levantou uma bola legal. Você me falou nome de construtoras. A gente falou de Vanguard e Plaenge, que são a mesma construtora, o mesmo grupo, né? São Benedito, eu tenho gerencial que entrega muito aqui no Goiabeiras. O quanto que para o investidor é importante ele se sentir seguro com relação à construtora. Para você seria a mesma coisa comprar imóvel de uma construtora que você ainda não conhece? Não, com certeza não. Dinheiro não é uma coisa que se brinca, né? Então, quando a gente está tratando de investimento, a gente tem que estudar absolutamente tudo. Saber de uma construtora que já tem um histórico, já tem um nome. Aqui Cuiabá, você sabe que Cuiabá é uma cidade bem peculiar, porque aqui é muito... as pessoas compram muito com nome, as pessoas ainda se conhecem muito por sobrenome, então... Acredito ser muito importante essa parte do histórico que essa construtora construiu ao longo do tempo. Como todo mundo diz, né? É uma capital com cara de interior, Exatamente. Né? É grande, mas é pequeno ao mesmo tempo. Exatamente. E com relação... Você me levantou outra bola interessante, com relação a locais mais escassos. Então, eu tenho regiões, assim, perfis de empreendimento que eu sei que eu não vou ter mais. Nesse momento, eu tô tendo o lançamento aqui da consultora gerencial, consultora local, mais de 40 anos de histórico aqui, vários empreendimentos. Eles estavam até falando de mudar o nome da rua ali, que tem só empreendimento deles ali ao lado do 44, e eles estão lançando mais um prédio ali agora. Localização especial, não tem mais áreas por ali, e a gente está falando do empreendimento de 167 metros. Você acha que o tamanho e a localização impactam no que você espera do investimento em retorno? Com certeza. Ali naquela região ali é uma região muito demandada, né? Sim. Então, ali é o centro, Goiabeiras, né? Então, assim, Cuiabá tem uma outra questão também. Somos muito bairristas. E eu falo por mim mesmo. Então, eu nasci e cresci no Goiabeiras. Então, eu não me vejo, por exemplo, morando em outro lugar. Até por isso que eu não moro em condomínio fechado. Mas eu sei que pessoas que nasceram e cresceram no Jardim das Américas, por exemplo, esquece, o pessoal não sai de lá. Então, pessoas que moram no Goiabeiras, elas, pelo que eu converso com elas estão buscando empreendimentos novos. Porque que acontece? Esses empreendimentos que de repente foram... Eu falo, por exemplo, pelo prédio da minha avó. O prédio da minha avó, assim, é um prédio muito bem localizado ali na Presidente Marques. Só que é um prédio, assim, o tamanho é excelente, a localização é excelente, só que como o prédio já tem uma certa idade,
o condomínio está um absurdo. E a área de lazer não entrega nem um pouco do que esses novos empreendimentos estão entregando. Então, essas pessoas que moram nesses prédios, né? Não, no caso da minha avó, porque ela, obviamente, ela não usa a área de lazer, né? Uhum. Mas essas pessoas que moram nesses prédios, elas estão buscando por prédios mais novos. Então, esses prédios que estão vindo nessas regiões que são mais escassas, e como não tem tantos terrenos, né? Assim, para empreendimentos, né? Eu sei de um agora que tem ali que talvez vão lançar um de alto padrão ali da Plaenge, que é aqui perto também, mas são poucos os terrenos que têm realmente ali uma possibilidade de empreendimento, né? Então, obviamente, isso conta. E um tamanho legal, né? Ali é uma região que tem bons profissionais, que já tem uma classe, como é que eu falo? De alta renda. Sim. Então, ali tem um poder aquisitivo melhor. Então, para essa classe, creio que esse tamanho fica bem legal. E outra coisa, falando de escassez, é um prédio exclusivo. Você tem aí, são 25 andares, 4 por andar, no máximo 100 famílias morando ali. Então você tem uma área de lazer recheada, né? Apesar do Adriano não tá passando muita informação pra gente agora, né? Mas a gente já sabe mais ou menos o que vem ali. E pensando em exclusividade, poucos moradores, para que não tenha tanta gente no mesmo prédio e cada um tenha a sua questão de ter um local mais espaçoso. Legal. E, bom, terrenos, prédios, o que mais que você pensaria em investimento por aqui? Você fala na cidade ou investimento geral? Sei lá, isso é um papo interessante, porque o corretor está acostumado com o mercado imobiliário. Uhum. Aí a cabeça do investidor é sempre essa questão de custo de oportunidade de troca, né? Sim. Eu vou render quanto com esse imóvel e quanto com outro investimento, sei lá, bolsa ou algo do tipo. Uhum. E toda vez que a gente sempre conversa com o investidor, o corretor sempre vem com aquela mesma coisa que é verdade. Quando você investe em imóveis, o que eu vendo para você, mais do que lucratividade, é segurança. Uhum. Aconteça o que acontecer, comprando essas construtoras que a gente já está acostumado, esse imóvel vai ser entregue e você vai ter um apartamento. Então, sei lá, dá algum problema com a bolsa, o Trump fala algo que não era para falar, o Lula fala algo que não era para falar, bolsa sobe e desce, você não tem essa segurança. Dependendo do que você investir, pode ser até mais rentável do que o próprio imóvel, né? Mas o que a gente sempre fala para os clientes, quando você compra imóvel, você tá seguro. Obviamente a questão de segurança de imóvel, ela é desde a antiguidade, né? Então, isso aí não tem que se questionar. Quando a gente fala de segurança, mais nessa parte de bolsa de valores, de renda fixa, renda variável, né, e tal, a segurança é um pouco relativa, né? Tudo depende do conhecimento do investidor e, obviamente, da diversificação que você trata os ativos. Sim. Então, se você aposta tudo, por exemplo, em Bitcoin, você tem que tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago para saber que vai oscilar ali seu patrimônio e tudo mais. Então, assim, vou te falar por uma experiência própria. Eu já comprei Bitcoin há uns anos atrás, só que eu não estava líquido. Então, quando esse ativo despencou, eu não tive estômago para aguentar. Então, percebi naquele momento que, obviamente, isso você só percebe... É muito fácil a pessoa que já passou por isso falar isso para você, mas se você não entende o que é isso, até você passar. Essa experiência você precisa passar para você aprender realmente. Então, uma coisa que eu aprendi você não pode também imobilizar muito o teu patrimônio se você não tiver uma reserva de emergência, se você não tem um colchão ali para você se apoiar. E também depende do que você faz, se você tem uma renda previsível, se você não tem uma renda previsível, se você está em fase de investimentos e tudo mais. Então, eu, por exemplo, tenho clínicas para tratamento de crianças com autismo no Mato Grosso. Então, naquele momento eu estava em franca expansão, então hoje eu estou em 4 cidades. Naquele momento, eu não... como eu estava fazendo muitos investimentos, eu não poderia ter olhado o Bitcoin e alocado boa parte do meu patrimônio ali. Eu deveria ter diversificado um pouco mais. Bem mais, no caso. Então, isso, obviamente, você vai estudando, vai aprendendo, até que, obviamente, você
entende um pouco do mercado. Olha, você me falou alguma coisa interessante agora aqui, que você me disse que eu tenho que sempre pensar o quanto do meu recurso eu vou imobilizar em cada investimento. E nessa parte a gente sempre fala que imóveis na planta te ajudam muito com isso. Porque você vai comprar um imóvel de 1 milhão, mas você, a priori, vai imobilizar ali 100, 200, 300 mil e vai ter o ganho em cima da porcentagem do valor total, né? Então, se ele teve 40% de ganho durante todo o período, você imobilizou 400, você dobrou o que você gastou na real, né? E isso às vezes é difícil explicar para alguns investidores, porque ele imagina que se aumentou 40%, ele vai ganhar 400 mil em cima daquilo, né? Só que no final das contas ele está dobrando. Nenhum outro investimento conseguiria fazer isso tão fácil, sem imobilizar tanta coisa. Exatamente. Essa questão do imóvel na planta, dependendo do fluxo de pagamento que você consegue negociar com a construtora, acaba que você, de repente, negocia parcelas pequenas, né, dá uma entrada ali, e aí você carrega isso por um longo tempo, e de repente você pode até vender o ágio. Né? Você vende o ágio lá com um percentual interessante de valorização e pronto, entendeu? Você bola para outro, né? Bola para frente, né? Pega o outro e já faz com o outro. Então, se você, obviamente, entender um pouquinho dessa forma de negociação e tal, você consegue ganhar um pouquinho de dinheiro. Eu estava conversando com outro cliente essa semana e ele começou a investir em mercado imobiliário, só que ele está entrando numa vertente diferente, né? Ele está aprendendo e eu estou aprendendo junto com ele. Ele começou a entrar no mercado de leilões. Você já chegou a conhecer? Já olhei bastante coisa, mas é impressionante que na hora que eu me planejo para comprar alguma coisa que tá vindo de leilão, sempre o leilão ele é barrado, porque boas oportunidades, elas não simplesmente... são muito disputadas, né? São muito disputadas e o que acontece? O imóvel, de repente, ele tá ali por uma dívida, né, da pessoa física. E, de repente, antes do leilão, ele vai lá e negocia. Consegue, entendeu? Então ele consegue uma decisão judicial e acaba barrando esse leilão. E aí, sempre que eu vou pegar... Eu lembro que teve uma oportunidade no Alphaville, que ia uma casa lá por 1 milhão, né? Na época, 989 mil reais, alguma coisa assim. Eu lembro até mais ou menos como que é. E eu tava assim, na expectativa. Falei, vou entrar nessa, né? Puta do imóvel por esse valor, né? O leilão nem chegou de acontecer, né? E aí outras oportunidades também aconteceram que acabou que eu não consegui. Então eu ainda não tive a oportunidade de investir, mas eu tô sempre acompanhando os sites, né? Sei todos os sites de leilão que tem por aí para poder acompanhar. Tá de olho. Não, esse meu cliente ele é da área jurídica, então é mais simples para eles entenderem como estão as negociações, né? Essa semana, acho que foi na terça ou na quarta, toca meu telefone às 7 horas da manhã. Por quanto tá vendendo um terreno lá no Alphaville 2? Tá mais ou menos essa faixa de preço aí. Por quê? Não, porque começou um leilão aqui agora, porque eu quero saber até quanto que eu posso colocar para ter retorno, né? Legal. Então, eles estão sempre acompanhando. Mas, para o investidor, a questão do leilão, às vezes você pegar um imóvel que está... algo que, para quem está acostumado a fazer, sabe que é simples, né? Desocupação do imóvel, tudo. Essas dores de cabeça a mais, talvez ter que reformar o imóvel, algo do tipo, é algo que você pensa na hora de fazer a primeira compra em leilão, até para dar o primeiro passo. Tu falou uma coisa que eu tava assistindo justamente, tem uma especialista em leilão de imóveis, tá fazendo uma Instagram. Que é irmã do Bruno Perini. Chama Priscila Perini, se eu não me engano. Sei, já vi. E ela é especialista nisso e tudo mais. E ela me falou, eu não vou lembrar certamente a história, mas ela falou que um rapaz tinha comprado um imóvel e no imóvel de leilão e tudo mais e tal, só que estava ocupado. E para essa pessoa conseguir a desocupação foi assim com muito custo. Deu muita dor de cabeça e tudo mais e tal, então acabou sendo uma coisa que foi muito estressante e não valeu a pena pro investidor. Então é tudo na vida, tu tem que ter o conhecimento, tu tem que buscar o conhecimento para você poder fazer as escolhas. Oportunidades tem aí, né? Mas obviamente você precisa estudar, você precisa adquirir esse conhecimento, seja por
por curso, seja por né, atuando ali no meio, mas para você poder realmente conhecer melhor, quebrar a cabeça, né? Exatamente. Bom, Felipe, foi um prazer receber você. Se você quiser deixar alguma mensagem final, falar sobre a tua clínica, que eu sei que vocês fazem um trabalho importantíssimo, mas no momento que a gente vive, cada vez mais diagnóstico de criança com autismo. Então, pode falar para a câmera, dar a sua mensagem final. Não, eu só queria agradecer a você pelo convite, né? Me sinto honrado, né, de participar de um podcast, falar um pouco sobre investimentos. E, obviamente, né, até falar, né, bom, hoje a gente já tem atuação em Cuiabá, Cáceres, Araputanga e Lambari do Oeste, que a gente está inaugurando, está no processo, inclusive, de arquitetura, mobiliar e tudo mais, as clínicas. Então, a gente desenvolve um trabalho, um atendimento humanizado, um atendimento de qualidade para as crianças que tenham transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente fica à disposição, obviamente, se alguém tiver interesse. A honra é nossa de te receber e vamos fazer mais investimento com o tempo aí. Vamos lá. Bom, e obrigado a vocês que seguiram até aqui com o Ion Podcast. Sempre lembrando, toda semana um novo episódio.